Olha só, antes da gente chamar a entrevista do José Boto, eu queria falar com vocês sobre a situação do Matheus Cunha. Vocês viram que o Matheus Cunha provocou lá o jogador do Japão, fez o 5 de penta e tal. O jogador do Japão ficou chateado, né? Foi lá depois se desculpar até com ele para ver o que estava acontecendo e tal. Jogadores chorando do Japão e tal. E, cara, eu vou falar, né? Eu vou até fazer aqui um aviso importante. Teve um jornalista na coletiva, não sei se é jornalista, eu acho que é, fez uma pergunta para o Ancelotti, aonde eu acho que ele criou uma narrativa, criou ali uma situação em cima do que o jogador do Japão fez. Os jogadores do Brasil, vendo a coletiva do Ancelotti, compraram essa narrativa e foram provocar os jogadores do Japão, ou revidar o jogador do Japão, que não tinha falado na intenção de diminuir o Brasil. Até eu, quando vi esse negócio rolando, eu falei, pô, os caras foram menosprezar, né, o Neymar e tudo mais, mas não, tá? Eu vou trazer aqui, vamos acompanhar aqui o que o Matheus Cunha falou? Matheus, fala aqui do Brasil. Matheus, como é que foi aquela comemoração ali no final? A gente viu já tá circulando, você mostrando as estrelas, foi isso? Porque houve uma provocação do lado deles, os japoneses parecem tão bons. Pô, cara, eu falei só que acabei de falar isso na entrevista agora pro canal japonês. Falei, a gente tem tanto respeito por vocês, acho tão bonito o que vocês estão fazendo no futebol, estando acho que nas primeiras páginas do futebol com tanta qualidade, tantos jogadores bons e é diferente, né, ver com todo respeito um japonês falando assim da seleção tão vitoriosa. Então acho que mais do que falou, se eu não me engano, foi que ele não conhece muitos jogadores do Brasil e que o Brasil já não é a seleção que foi um dia. Então eu acho que, pô, brasileiro fala brasileiro, a gente até aceita, mas o pessoal de fora, acho que a gente se fecha contra qualquer um, então é mais pela o que é essa camisa, por quem vestiu essa camisa e portanto que a gente passou para estar vestindo. Eu acho que esse respeito assim foi legal lembrá-lo. Então a gente tem a explicação do jogador japonês sobre essa situação, o Kento Shiogai, né? O Kento Shiogai explicou da polêmica após a derrota para o Brasil. Ele falou o seguinte: não quis dizer que o Brasil é fraco, só queria dizer que os gols do Neymar eram coisa do passado, não são mais relevantes no presente. Mas acho que não há nada que eu possa fazer agora que as coisas chegaram a esse ponto, tá? Então, a declaração repercutiu nas redes e tudo mais, e ele explicou essa situação dessa forma, tá? Eu sinceramente acho que o que ele falou foi mal interpretado e ganhou aí essa proporção, porque na coletiva a pergunta foi feita de uma forma que fantasiou um pouco o que ele falou, e aí os jogadores do Brasil ficaram mexidos, para você ver, né, que é importante ter um compromisso aí com a verdade na hora de fazer uma pergunta numa coletiva de imprensa, né? Neymar, o vidente deu ruim pro vidente, hein, Neymar? A vidente vai ter que pegar pra próxima. Não, isola isso, pelo amor de Deus, cara. Resiliência, o poder da equipe, de grupo, né? Depois de um primeiro tempo onde a gente também controlou o jogo, não foi tão agressivo como no segundo. Depois, com um erro meu de passe ali, a gente acabou estando mal colocado e sofremos o gol. Mas o mais importante é a resiliência, manter concentrado no jogo. Contei com a ajuda também dos meus companheiros e a gente conseguiu dar a volta ao resultado. O time chegou a ter medo da eliminação? O medo sempre existe, obviamente, né? O medo te faz ser mais esperto em alguns lances, ter mais cuidado em alguns outros. É normal ter medo, não pode ser um medo que te paralisa, e penso que isso não aconteceu com a gente. Danilo, um time que empatou com a Holanda, empatou com a Suécia, o Japão. Podemos considerar que foi um grande teste de fogo? Penso que sim, um grande teste, até porque pela forma como se desenhou o jogo, né, de sair perdendo. Então a gente precisou ser resiliente, como eu falei, a gente precisou continuar equilibrado. Penso que a gente fez o dever da melhor maneira possível, a gente está satisfeito com isso, mas pé no chão, que ainda tem muita coisa para fazer. Agora, então, a gente acompanha a entrevista com o José Boto. Falou de mercado, falou de contratações, reclamou aí das especulações. Vamos acompanhar aí José Boto, direto de Portugal, e você acompanha imagens aí, parceria com a Litoral News. Botou a importância desse momento, dessa intertemporada do Flamengo aqui em Portugal, uma oportunidade até para a marca do clube ser valorizada aqui. Prazer estar contigo. Boas. Eu acho que o facto de termos sido convidados para vir aqui
a um sítio um lugar onde para vos dizer que o Bayern Munique fez aqui pré-temporada, o Sporting de Lisboa faz aqui sempre a pré-temporada, o Al Nassr faz aqui a pré-temporada, a seleção portuguesa também já estagiou aqui. O facto de termos sido convidados para vir aqui de uma forma graciosa, ou seja, que não custa nem R$1 ao Flamengo, é já uma prova do nome da marca Flamengo na Europa. E, portanto, foi o aproveitar desse convite, de um sítio que eu conheço e que sei que traz tranquilidade e paz para trabalharmos, e por isso o nós termos aceitado este convite para vir aqui. Agora, uma oportunidade única, né? A estrutura perfeita, o campo de treinos aqui no hotel nessa primeira semana, isso também conta, né, para deixar o time preparado para esses desafios do segundo semestre, Boto? É óbvio que sim, ter as condições ideais para podermos trabalhar com tranquilidade, paz e qualidade foram o primeiro motivo que nos fez trazer aqui. Como eu vos digo, nós sabíamos que isto aqui era condições top, porque senão o Bayern Munique nunca viria para aqui, não é? A Roma não viria para aqui, o Sporting não viria para aqui, portanto nós sabíamos disso. E eu acho que os jogadores, tendo chegado hoje de manhã, já estão até bem surpreendidos da qualidade, do enquadramento, a paisagem, a tranquilidade que vai ser trabalhar aqui durante estes dias. São 3 duelos interessantes, né? Um reedita a final histórica da Libertadores de 2019 contra o River, o primeiro duelo entre Flamengo e River depois daquela final, outro contra a Escola Suíça, e o reencontro seu, né? E o Flamengo se reencontra com o Benfica também. Como é que está a perspectiva desses jogos em relação à questão técnica da preparação do time, em relação também à presença do torcedor? Contra o Benfica, os ingressos já estão esgotados, né, Boto? Acho que sim, que pelo menos aquilo que nos foi dito contra o Benfica está esgotado, o que é normal, não é? O Benfica é o Flamengo aqui de Portugal, em cada 10 pessoas, 8 ou 9 são do Benfica, e era natural que esgotasse. Mas eu penso que os outros também vão ter um bom público, e principalmente, e foi um apelo que eu deixei ao público português, de poderem experienciar ao vivo aquilo que é um duelo sul-americano, um derby sul-americano, e que muitas vezes nós só vemos aqui, quem está aqui na Europa só vê na televisão, e poder ver ao vivo isso, e eu penso que isso é importante também para os torcedores portugueses, e acho que vão encher o estádio também. Em termos técnicos, são adversários fortes, mas era isso que nós também queríamos. Estão em diferentes estágios de preparação, porque o Benfica vai começar a temporada agora, não é? Nós estamos no meio da temporada, vimos umas férias, mas são sempre adversários fortes, que o objetivo é também tirar ilações daquilo como é que está a equipa, o que é que precisamos, como é que estão os meninos que vieram connosco, se podemos aproveitar alguns, se não podemos. Estas coisas servem também muito para isso. Boto, a CBF mudou a questão da janela no mercado nacional, ela vai ser aberta um pouquinho antes, né, até antes do final da Copa do Mundo, e logo depois abre a janela internacional. O torcedor sempre fica nessas épocas ansioso, né, para saber como é que está o trabalho. Queria atualizar, né, o teu trabalho em relação a essa janela, quais são os objetivos, qual é o foco, quais são os perfis que vocês do futebol do Flamengo definem para buscar reforçar o elenco nesse momento da janela, Boto? Eu sei que estas alturas das janelas, e não é só no Brasil, é em todo lado, são quase mini Copas do Mundo, não é? De entusiasmo dos torcedores, de ver quem é que traz melhores jogadores ou não. É verdade que a CBF abriu para o mercado interno, ou seja, se nós quisermos ir buscar um jogador que jogue no Brasil, podemos ir buscar já, mas o internacional só abre a seguir, no dia 20, a seguir à final da Copa do Mundo. A minha experiência diz-me que em anos de Copa do Mundo o mercado só começa a mexer depois do final da Copa do Mundo. E o mercado tem um efeito dominó, ou seja, começam a mexer aqueles tubarões que têm muito dinheiro, e depois as coisas vão por baixo, vão-se começando a movimentar para baixo. Nós não estamos desesperados, fizemos 2 janelas fortíssimas do ponto de vista financeiro. É bom que as pessoas também saibam que o dinheiro no Flamengo não é uma coisa infinita, não é que a gente tenha o dinheiro todo do mundo para gastar, temos que ter algum cuidado, e eu tenho muito respeito pelas pessoas que têm que todos os meses garantir milhões, não é, para o andamento de um clube de futebol. É óbvio que eu gostava de ter uma série de milhões para gastar,
mas não é essa a situação em que estamos. Fizemos 2 janelas fortíssimas, onde gastámos muito dinheiro e onde é quase unânime, ou pelo menos a imprensa diz isso, que nós temos um dos melhores elencos, ou o melhor elenco da América do Sul. Ou seja, se nós temos o melhor elenco da América do Sul, não é para todas as janelas andarmos a mexer 5, 6, 7 jogadores. Isto não quer dizer que a gente não identifique algumas lacunas que a equipa tem, e que, juntamente com o treinador, não tínhamos já identificado alguns perfis que queremos trazer. Agora, como eu vos disse, já disse várias vezes, nós vamos trazer no nosso tempo, pagando o dinheiro que nós queremos e podemos pagar, e não andarmos aqui desesperados para trazer só para agradar ao torcedor. Não é assim que nós funcionamos e não vai ser nesta janela que vamos funcionar assim. E dentro desse trabalho você já tem, pelo menos, o foco, que posições que o Flamengo busca, quais as deficiências ou quais são as lacunas que você encontra no elenco? Se realmente chegássemos a esta altura e não tivéssemos identificado as lacunas, aí sim o torcedor tinha toda a razão de dizer que nós não estávamos aqui a fazer nada. É óbvio que nós já identificámos as lacunas, já identificámos o perfil de jogador que queremos, até já identificámos alguns jogadores que queremos. Agora, não é assim fácil, eu quero aquele jogador, vem amanhã, eu pago isto. Não é assim, o futebol não é assim, isto é no futebol manager é que é assim, no futebol real, na vida real, não é assim. E dizer ao torcedor que não se deixe também muito influenciar pelas pessoas que vão falando, que vem este, que vem aquele, que muitas vezes isso são coisas para promover jogadores, está a ver? É para promover, e nós entramos nessa onda de promoção, até prejudicando muitas vezes o trabalho que nós estamos a fazer e a querer fazer. Dizer que estamos atentos à janela, como eu disse, a janela vai começar a mexer a partir do final da Copa do Mundo. Nós não queremos também deixar nenhuma oportunidade que apareça e que se calhar vai aparecer de trazer algum jogador mais importante do que aquilo que estávamos à espera por precipitação. E uma coisa que eu acho que nós já provámos a vocês, bem ou mal, é que não somos precipitados. Vamos no tempo em que achamos que devemos ir, tentando reforçar a equipa naquilo que são as ideias do treinador e as nossas ideias. Jogadores recuperados, né? O Léo Ortiz está na academia fazendo só o reforço. Como é que fica a situação dos jogadores da seleção do Uruguai, que são os únicos do Flamengo que já saíram da Copa? O que vocês têm de planejamento para eles? Esse planejamento estava feito antes, como é óbvio, da Copa do Mundo. Os jogadores sabem quantos dias de férias é que têm a partir do último jogo que fazem na Copa do Mundo, independentemente se foi há 3 dias atrás o Uruguai ou se vai ser, Deus queira que não, o Brasil hoje ou o Equador. Portanto, os jogadores sabem quantos dias é que têm de férias e quando é que têm que se apresentar. Portanto, fazendo as contas dos dias que a gente dá de férias a eles e quando é que se apresentam. Há alguns jogadores que eu posso vos dizer, não vou aqui dizer os nomes nem nada, que até se vão apresentar mais cedo do que deviam, porque querem acelerar um pouco a preparação. Portanto, isso está tudo mais que definido. Até para o torcedor entender, né? No caso, por exemplo, de algum jogador do Flamengo que chega à final da Copa do Mundo. O Flamengo volta a jogar já no dia 23 contra a Chapecoense. Esse período de férias se aplica a esses jogadores que vão para a final também? Não, aplica-se, nós não vamos, como é óbvio, utilizar nenhum jogador, um jogador que vá à final da Copa do Mundo, seja lá do Equador, do Brasil, da Colômbia, não é? Que são os que temos agora, que vá à final, quer ganhe ou quer perca a final, não vai estar em condições nem físicas nem psicológicas para dar o seu contributo no dia 23, que é quando nós jogamos. Portanto, se algum jogador chegar à final, não vai ser utilizado no dia 23. Vai ter uns dias de férias, vai ser recondicionado para não estarmos a forçar a vinda de jogadores que depois vai-se pagar mais à frente na condição física deles. Pelo menos da minha parte, uma última pergunta, né? Como é que para você o sentimento? Imagino que para o Mister também seja legal, né? Tá de volta a casa, você vai ter um reencontro com o Benfica no dia 11. Como é que você e o Mister, né? Especialmente vocês dois, estão vivendo esse momento, essa oportunidade de estar aqui de novo na terrinha, estar aqui de novo em Portugal? Boa. Não, até é especial para mim, porque o meu pai é daqui de uma terra, nasceu aqui numa terra aqui a 3 km daqui, e eu a minha infância passava muito aqui, porque eu já vivia em Lisboa, mas no verão vinha sempre para aqui, portanto, e já não vinha aqui há muitos anos que não vinha aqui. Para mim é sempre um sentimento especial voltar aqui, para o Mister também, para nós que somos portugueses, nós temos esta coisa do sentimentalismo e da saudade, e de comermos ali uns bolinhos de bacalhau e uns pastéis de nata
bons, mas o que é importante é termos condições perfeitas para um trabalho profissional, que é isso que nós queremos. Além de uma grande audiência lá no Brasil, a gente tem uma audiência enorme aqui em Portugal. Eu, quando transmito os jogos do Flamengo, recebo inúmeras mensagens no chat de torcedores aqui de Portugal. Então, eu queria que você deixasse um convite, não só para os torcedores do Flamengo, para os brasileiros que aqui vivem, mas também para os torcedores de Portugal como um todo, para esses 3 jogos que são uma oportunidade muito bacana, como a gente falou, né? E é bom que o torcedor de Portugal esteja presente ao lado do Flamengo nesse momento, Boto. É importante, aquilo que eu disse há pouco ali, um colega português seu, é importante porque nós portugueses gostamos muito de futebol, vemos a Libertadores, conheço muita gente que está acordada até às 2, 3 da manhã para ver os jogos da Libertadores. A oportunidade de verem um derby de Libertadores aqui em Portugal ao vivo, que encham o estádio, porque não se vão arrepender desse tipo de jogo.